livro do profeta nos falam a respeito da primeira e da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta estava dizendo que o povo de Israel estaria indo para o cativeiro, mas ao mesmo tempo o profeta traz uma consolação do regresso do cativeiro babilônico. Essa foi a intenção do profeta, de dizer para Israel, para consolar a Israel. Isso também tem uma aplicação para as nossas vidas. Vemos o profeta dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Depois ele fala a respeito de uma voz que estaria vindo no primeiro e no segundo advento, que foi a voz de João Batista, quando ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Uma palavra que também tem o seu cumprimento através das nossas vidas, porque temos que falar, preparar o caminho do Senhor, endireitar o caminho daqueles que estão perdidos, desorientados, daqueles que não têm um rumo a seguir. É uma responsabilidade que toda a igreja tem, preparando as pessoas, alertando as pessoas para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o profeta, ele fala a respeito da fraqueza do homem, palavras que encontramos no Novo Testamento, como ele diz no verso 6, vós que diz clama, e alguém disse que hei de clamar, algo que todos nós temos que ter noções da fragilidade do ser humano. E o profeta vai dizer: toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Quando estamos jovens, parece que somos eternos, mas à medida que os anos vão passando e quando olhamos fotos antigas, vemos como nós éramos na nossa juventude e agora como nós estamos, podemos ver bem claramente essa palavra. E como disse o sábio Salomão, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa rapidamente. Por mais que hoje tenhamos a ciência se desenvolvendo, os produtos à nossa disposição, as cirurgias estéticas, para melhorar o rosto e outras partes do nosso corpo, nós sabemos que quando vai chegando a idade, não tem mais jeito. Realmente vai secando. Então o profeta, ele diz principalmente sobre o segundo advento. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele,
e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Então está dizendo aqui que essa salvação realmente veio do povo judeu, veio de Sião, veio de Jerusalém, veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o desejo do Senhor é apacentar o seu rebanho, é colocar você, prezado ouvinte, recolher você nos seus braços. Diz o texto que ele levará no seu regaço, isso é, numa condição em que a vida debaixo do sol é uma vida cheia de percalços, mas, como disse Salomão, que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Essa vida, ela só vale a pena viver quando estamos diante dos braços do Senhor, debaixo do temor do Senhor. Hoje as pessoas querem coisas materiais. Procuram ensinar e devem ensinar os seus filhos a serem vitoriosos na vida profissional material. Mas mais importante que devemos deixar como exemplo é que tudo isso pode ser importante, mas mais importante é estarmos debaixo do temor do Senhor. Porque é o Senhor que, no final de todas as coisas, o que vai nos valer nessa vida é se tememos ou não tememos ao Senhor. Se realmente a nossa vida está ou não está nas mãos do Senhor. Por isso, o profeta, ele vai enaltecer a grandeza de Deus. E nós também devemos enaltecer a grandeza do nosso Deus. Entender que Ele está acima de todas as coisas. Entender a nossa limitação. Por mais que possamos conhecer as coisas, ter sabedoria, nós temos que reconhecer que nós estamos de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E o salmista, ele fala sobre isso. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? O profeta vai falar de algo tão grandioso, a grandeza de Deus, em contraste com a falta de vida dos ídolos que as pessoas, infelizmente, hoje estão buscando ídolos, estão buscando filosofias feitas pelo próprio homem em suas crenças. Mas aqui, a revelação de Deus, através deste profeta, podemos entender essa grandeza. E ele vai falar também sobre a onisciência de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Palavras que o apóstolo Paulo depois vai repetir tanto em Romanos capítulo 8, como também lá no capítulo 11, Paulo vai falar quem foi o seu conselheiro para lhe ensinar. Então são demonstrações da grandeza de Deus. E o profeta, ele também fala da comparação de Deus com os ídolos,
com coisas menores. E hoje nós também temos essa mesma situação. Pessoas que estão buscando outro tipo de fé, outro tipo de adoração e deixam de adorar o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus que formou todas as coisas. E ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Isso significa que não vale nada, são coisas desprezíveis. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele a considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Então Deus não tem essa impressão como nós temos de ver as nações, especialmente aquelas nações mais pujentes. As pessoas ficam admiradas, mas Deus é muito maior. E aí o profeta ele faz um desafio, faz uma comparação. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. E aí, nesse desafio, ele fala sobre o conhecimento. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Eis, ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Observem essa palavra, globo da terra. Há tantos anos, Isaías já proferiu essa verdade, mostrando que a terra era um círculo. Depois, na Idade Média, é que alguns pesquisadores falaram que a terra era redonda. Antes, imaginava que a terra fosse quadrada. Então, nós vemos que a palavra de Deus já revelava toda esta grandeza de Deus, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E realmente, o que nós somos diante da grandeza desse Deus tão maravilhoso, diante da grandeza dessa terra, diante da grandeza de todo esse sistema celestial, que quando nós olhamos para cima, ficamos estupefatos. Diante dessa terra tão grande que não temos um entendimento do que está por debaixo dos nossos pés, como no dia de ontem houve um abalo sísmico que deixaram as pessoas em vários lugares apavoradas. Então tudo isso, o que nós somos? O profeta diz, nós somos como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Hoje nós estamos aqui porque o sol está num momento adequado para nos dar vida. À noite, o ar que respiramos. Tudo depende desse sistema que ele criou de uma maneira tão maravilhosa. Isso nos mostra a grandeza de Deus, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu trono cortado.
sopra sobre ele e seca-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante? Diz o Senhor. Para que seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas as chama por seus nomes por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Então nós vemos o nome e número de estrela. Além das estrelas, há muitos bilhões de outras coisas na criação, das quais Deus sabe o nome e o número. Nada da criação que será regido por leis naturais falha no que se refere ao seu propósito criativo, como afirma este versículo tão maravilhoso. Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Então o Senhor Deus, Ele tem essa prioridade e daí Ele vai ser aplicativo especialmente para Jacó e para Israel. E também isso serve para os nossos dias, como aplicação para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Então não existe desculpa para você, prezado ouvinte. Você está, como diz aqui, descortinado diante da grandeza de Deus. Você vê a criação de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. No final desse capítulo 1 ele fala que nós somos inexcusáveis diante do Senhor. O Senhor nos mostra isso. E o Senhor nos mostra uma criação, uma revelação geral. E o Senhor nos mostra uma revelação especial através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E através dessa revelação especial que nos é deixada pela palavra de Deus. Não sabes, não ouvistes. É isso que a palavra de Deus diz para você neste dia. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Não podemos querer conhecer a tudo. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma das coisas que nos deixa muito cansativo é a rotina do dia a dia. Mas quando nós temos o Senhor, um novo dia nos renova. Nós vemos aqui o Criador, o nome eterno, Elohim, Deus Trino, Jeová o Eterno, o Criador. E nós vemos que o profeta diz que os homens não podem fazer coisas contra Deus, exaurir o poder de Deus e levar-o a se cansar. Deus não se cansa. Fazer com que ele se fatigue por fazer coisa para o seu próprio povo que o ama e se submete a ele. Ele só pode se fatigar por causa do pecado e da rebelião contra a sua palavra e sua vontade. E ninguém pode examinar o entendimento de Deus. E de maneira que agora ele termina, o profeta termina dizendo, e ele faz algo interessante. Ele começa ao contrário.
ele começa dizendo que os que esperam no Senhor deveria começar por caminhar, deveria começar por correr, mas o profeta, ele inverte a situação. Isso nos mostrando que a força que o Senhor nos dá não é uma força humana, não é uma força física, não é uma força da terra, mas é uma força espiritual. E ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. De que maneira, profeta Isaías? Olha, vocês vão subir com asas como águias. Mas nós não temos asas, mas nós temos asas espirituais. Quando o Senhor nos toma em suas mãos, realmente nós somos abençoados, como diz o apóstolo Paulo, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Subirão com asas como águias, correrão, isto é, uma maneira mais rápida do que caminhar, e não se cansarão. Não é correr sem ter um objetivo, mas é correr a corridas espiritual, estar sempre pronto para realizar as obras que o Senhor tem nos confiado. E ele diz mais, caminharão e não se fatigarão. Quer dizer, observem, prezados ouvintes, que essa inversão que o profeta coloca, ele poderia começar caminhando, poderia depois dizer correrão, depois poderia dizer subirão com asas, mas ele faz exatamente ao contrário, para nos mostrar que as nossas forças, elas vêm do alto, não são forças que vêm da matéria, da terra, mas forças que vêm do alto. Que você, neste dia, possa também renovar as suas forças em Cristo Jesus e assim você ser esse anunciador de Sião das boas novas. Senhor, abençoa este ouvinte, esta ouvinte, que realmente estejam anunciando as boas novas de Sião, as boas novas que somente o Senhor Jesus Cristo salva. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.